Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda à nossa aula número 1 do módulo 3. E olha só o tema já dessa aula, hein? É conversas difíceis. O que separa amadores de líderes? Por que a gente está trazendo esse tema? Vamos lá, primeiro ponto aqui que eu já quero deixar claro é que ao longo de toda a sua vida, você vai ter conversas difíceis. Sempre nós vamos estar tendo conversas difíceis. Essa aula, já vou deixar já também claro aqui, que não é uma aula curta, é uma aula longa. Provavelmente você vai assistir essa aula 2 ou 3 vezes. Por quê? Porque você vai aplicar praticamente diariamente os recursos, o conteúdo que você vai estar recebendo aqui durante essa aula da mentoria do Manual do Siso. Ok? Então não se esqueça que tudo isso que você vai aprender aqui serve tanto para a sua vida pessoal quanto para a sua vida profissional. Por quê? Porque quanto mais você cresce na carreira, principalmente quanto mais você cresce na carreira, mais conversas difíceis você vai ter. Então, você precisa estar muito bem preparado para ter essas conversas difíceis. Legal? Vamos lá, vamos para a primeira parte, então. O que é conversa difícil? Conversa difícil é aquilo é aquilo que você sabe que precisa falar, mas continua adiando por medo do desconforto. Quando a gente fala desconforto, é aquilo que você está sentindo. A gente está falando de sentimentos. É algo que está acontecendo lá no seu mundo interior. Então, alguma coisa que está lá no seu mundo interior está gerando algum desconforto para você. Então, nesse momento, a gente vai, aqui nessa aula da mentoria Manual do Signo, nós vamos também entender o que acontece no nosso mundo interior e também, de alguma maneira, mapearmos, se for possível, o que está acontecendo no mundo interior da outra pessoa, que a gente vai ter essa conversa difícil. Calma que você já vai entender melhor. Para fazer mais sentido, vamos para alguns exemplos aqui. Bom, vamos lá. Primeiro, vamos falar aqui dos exemplos de conversas difíceis, ok? Então, vamos pegar o primeiro exemplo aqui, ó. Você precisa pedir aumento depois de assumir, você foi lá, assumiu mais responsabilidade, você está trabalhando com incidentes críticos, você já é o líder da operação, mas o seu gestor acha que isso faz parte do seu crescimento, entregar mais, né, sem ter uma revisão salarial. Já passou por isso? Para pensar nisso. Você precisa pedir aumento. Se você for pedir aumento hoje, como que você se sente em relação a isso? Está confortável? Te deu um friozinho na barriga? Ou você acha, não, como que eu vou pedir aumento? Não, mas com que eu... Nossa, o que a pessoa vai pensar? Mas será que vão topar? Não vão? Então, vamos lá. Orçamento de segurança foi aprovado lá, segundo ponto aqui, ó. Mas você percebeu depois que, ou seja, sabe aquela história que você pediu orçamento no começo do ano, o orçamento já foi aprovado, mas você percebeu que vai precisar de dinheiro para outras iniciativas que não estão lá no orçamento. Então, ou seja, vão ter que pedir mais dinheiro. Olha, vamos lá. Só que você não quer parecer ser uma pessoa desorganizada. Vamos lá, terceiro exemplo aqui, ó. Falar com o diretor de infra. Nossa, esse exemplo é clássico, né? Por quê? Porque quando eu vou até voltar aqui, ó. Eu tenho um ditado, né, que eu falo muito aqui na mentoria, nas palestras, etc., né? Que o risco está no negócio, né? O risco está no negócio. O problema geralmente está no time de infra, no time de desenvolvimento, e a culpa sempre cai na área de cyber. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente fala de conversa difícil, a gente vai falar com o time de infra e o time de desenvolvimento, porque o problema está lá. As falhas, as vulnerabilidades, geralmente estão lá. É muito comum isso. Só que aí, vamos pegar o caso desse exemplo aqui. O cara da infraestrutura é um cara muito difícil de lidar. É um cara que toda vez que você vai conversar com ele, sai, tipo, é aquela conversa que voa sangue na parede. Que ninguém chega num acordo, todo mundo quer ter razão, tem discussão o tempo todo. Então, o problema tá aí, ó. O problema é que se você não tiver a colaboração do cara da infra, do profissional da infraestrutura, o plano de segurança não vai nem para frente nem para trás, vai ficar parado. Então, é um tipo de conversa difícil. Outro tipo de conversa difícil. Você precisa de mais pessoas na equipe, ok? Por quê? Porque está insustentável a operação. A gente já está entregando no nível máximo, ele não tem mais como, a gente vai precisar pedir uma nova contratação ou novas contratações. Esse é outro tipo de conversa difícil.
Nossa, esse caso também aqui é clássico. O que que é? Vou até voltar. Hoje eu tô falando muitas das dores de todos nós, né? Sabe aquele cara que tá na equipe, que ele é muito bom, etc. E aí você vai lá e passa para ele uma responsabilidade na reunião de daily, com toda a equipe reunida lá. Ou seja, publicamente esse profissional ele se compromete a fazer a entrega que precisa ser feita. Só que ele é aquele cara que só enrola. É aquele cara que, tipo, fala que vai fazer as coisas e não faz. Já viu isso acontecer? E fica enrolando todo mundo? Aí fala que, não, eu perdi a hora, eu preciso ir no médico. Sabe, já viu isso acontecer com alguém da sua equipe? Já percebeu isso? Se existe esse tipo de perfil? Então, assim, é aquele cara que fala que vai fazer e não faz. E aí, vamos ter que conversar com esse cara aí. E é um cara bem difícil de lidar também, geralmente. Tá? Vamos lá. Você precisa dizer, você precisa dizer para a liderança que o SOC, tipo, não aguenta mais serviços, a gente precisa, porque vai comprometer a qualidade, então a gente precisa recriar o time lá, etc, tá? Então aqui, pessoal, primeiro ponto é esse. Temos alguns exemplos do que são conversas difíceis. Ok? Você se identificou com algumas delas? Né? Vamos lá, vamos continuar então aqui. Bom, fugir também de conversa difícil tem preço. Não dá para ficar fugindo das conversas difíceis, ok? O que que é esse preço que eu estou falando, né? Você pode até adiar a conversa, mas não consegue adiar as consequências dessa conversa, ok? Vamos lá ver o que que significa isso na prática? Deixa eu pegar aqui, ok, vamos lá. Qual que é? Toda conversa difícil, ela vai carregar um risco. O que que é esse risco? Vai ter desgaste emocional, vai ter ansiedade, vai ter ressentimento, pode ocorrer, tem risco de perda de respeito. Então assim, toda conversa difícil, ela carrega um risco, ok? Então, a gente não pode ficar calado. Por quê? Porque a gente vai ter que pagar a conta se ficar calado, ok? Tem gente que evita conversa difícil achando que está mantendo a paz. Uma outra coisa que eu falo, né, bastante também, é que às vezes, né, às vezes, ou na maioria das vezes, para ter paz, a gente precisa entrar na guerra. Se você não entrar na guerra, você não vai ter paz. Agora, vamos trocar essa palavra guerra por conversa difícil. Se você quer ter paz, você vai ter que ter conversa difícil. Sem conversas difíceis, você não vai ter paz na sua operação, no seu dia a dia, ok? Então, era esse o ponto que eu queria trazer aqui para vocês, ok? Então, assim, tem gente que evita conversa difícil achando que vai ter paz, mas não vai ter. Só está acumulando tensão, desgaste e problema mal resolvido, tá? E a conversa difícil, ela é igual uma granada. Ela é igual uma granada. O que que quer dizer com isso dele? Ó, depois que o problema existe, assim, alguém vai ter que lidar com a explosão. Existe o problema. Alguém vai ter que lidar com essa explosão. E não tem fórmula mágica para isso. Não existe uma granada diplomática, tá bom? Quando a verdade precisa ser dita, o desconforto faz parte do processo. Porém, eu estou trazendo para vocês a realidade. E nós vamos trazer também a ferramenta de como você vai aplicar isso na prática. Essa é uma das poucas aulas da mentoria do Manual de Notícias que a gente tem uma introdução aqui mais contextual, vamos dizer assim. Então, assim, não é tão. A gente já vai entrar na parte prática, não se preocupe, ok? Então vamos lá. Entendi, Dani. Entendi então que vai ter desconforto, vai envolver outras pessoas e tudo isso a gente vai ter que gerir, vai ter que trabalhar, vai ter que administrar durante a nossa jornada. Legal. Mas, Dani, e aí? O que nós vamos fazer agora, né? Agora nós vamos entender quais são os três tipos de conversas difíceis que existem. Nós vamos sempre trabalhar com três tipos de conversa. Vamos lá, vamos ver o primeiro tipo de conversa, que é a conversa sobre o que aconteceu. Mas antes da gente falar sobre isso, deixa eu até mudar aqui a minha tela. Vou pegar esse controle aqui, vamos lá. Vamos lá, presta atenção, porque isso você também pode fazer com a sua equipe.
Vamos lá. Você está olhando para... Esse aqui é o controle do meu ar-condicionado, ok? Você está olhando para ele, eu estou olhando para ele. Só que você está vendo esse lado aqui do controle e eu estou vendo a parte de trás do controle, ok? Perfeito? Até aí tudo bem? Então, assim, se eu perguntar para você o que... Então, nós dois estamos olhando para a mesma coisa, que é o controle aqui, ó. Opa! Nós dois estamos olhando para a mesma coisa, que é o controle. Leva isso para uma conversa difícil. Você e a outra pessoa estão olhando para o mesmo problema. Você e a outra pessoa, as duas partes estão olhando para o mesmo problema, ok? Só que se eu perguntar para você o que você está vendo, você vai me responder o quê? Ou, se você me perguntar assim, Dani, o que você está vendo em relação a esse problema? Eu estou vendo o seguinte, está escrito assim, ó, type R5, 1M-E, blá, 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 tem uma plaquinha preta aqui, uma capinha para colocar pilha. Ou seja, eu estou olhando para a mesma coisa que você, só que olha só o que eu estou vendo. Ok? Eu estou vendo isso no controle. E você está vendo os botões com... Deixa eu vir para cá, deixa eu virar aqui para isso, pronto. Você está vendo os botões, você está vendo o número aqui do ar aqui, está 19 graus. Você está vendo a marca aqui. Opa, você está vendo a marca aqui do aparelho. Eu não estou vendo isso. Olha que interessante. Por que eu estou falando isso para você? Porque a percepção que você tem daquilo que está acontecendo é diferente da percepção da outra pessoa. As duas pessoas estão olhando para a mesma coisa, que é o controle remoto. Só que eu estou vendo a capinha aqui para pilha, estou vendo a plaquinha, e você está vendo os botões, a marca. Entendeu? A percepção é diferente. Então, quero que você já guarde, leve isso para sua vida. Quando você estiver discutindo alguma coisa com alguém, lembre-se que a percepção da outra pessoa é diferente da sua. As duas pessoas estão olhando para a mesma coisa, mas as percepções são diferentes. Ok? Então vamos lá. Primeira conversa é sobre o que aconteceu.